gente é um prazer estar aqui. Marcelo, fui amigo do pai dele, que era amigo do meu pai também, o Toninho. Sim. A gente que é antigo aqui em São Bernardo, a gente acaba se conhecendo, né? Verdade. Você, Ali, né? Quanto tempo que a gente se conhece também, seu pai, né? Seu Armando, enfim, a gente vizinho ali no prédio. Sim. E assim, São Bernardo, apesar de ter crescido muito, continua sendo uma cidade meio provinciana ainda. Exato. Porque a gente se conhece, a gente anda na Marechal, a gente vai em alguns lugares, a gente vê as pessoas que a gente conhece. E você falou uma coisa que é muito importante. São 6 amigos, 6 pessoas que têm pensamentos diferentes, religiões diferentes, que se respeitam e aprendem um com o outro. E aí eu falo para você o seguinte, Deus é um só. Para quem acredita, Deus é único. pronto. O cristão crê de uma forma, mas Deus está aqui. O muçulmano crê de outra forma, mas Deus está aqui. Mohamed é o profeta, né? Enfim, Deus é um só. Tá? E eu vou dizer para você, só tem um caminho de chegar a Deus. Né? Chegar a Deus significa a gente realmente, como vocês, né, acreditam, e nós que somos cristãos também acreditamos, o caminho do amor, Exatamente. da compaixão, da misericórdia, do irmanamento, né, da autoajuda, do da auxílio. caridade. A comunidade é isso, né? Coitado daquele que pensa diferente. Exatamente, né, exatamente. Então é legal, eu acho que é isso. E a política, infelizmente, as pessoas misturam muito, né? Aí fica aquele negócio de paixão, como também acontece na religião. Sim. Quantas e quantas guerras nós já não tivemos por conta de religião, né? Começando lá atrás, com cruzadas e tantas outras, né, que a gente vê. E a política não é diferente, porque quando você começa a ficar apaixonado, você deixa de ter amor. A paixão cega. E a paixão na política cega, a paixão na religião também cega. Sim. Então você só vai fazer religião com amor e não com paixão. Exato. A paixão traz guerra. Seja pelo time de futebol, seja pelo partido político, seja pela religião. Eu só queria te fazer colaborar até. A paixão somada à ignorância, vamos dizer assim. Quando tem paixão e sem conhecimento, dá nisso. Olha, eu vejo por causa que assim, eu tive a oportunidade de viver nesses dois mundos, no Oriente e no Ocidente. Eu vi assim, eu não vi nenhum grande religioso, conhecedor, que promoveu a guerra. Eu vi pessoas que não sabiam do que estavam falando. E a mesma coisa na política. As pessoas acabam se matando, se batendo em futebol, por causa de uma pessoa que está lá e tal. Eu acho que falta o conhecimento, o argumento. Sim, mas então, quando eu falo da paixão que ela cega, é porque realmente isso aí é científico. Existe uma série de hormônios e de enzimas dentro do organismo. Quando você se apaixona, você fica meio bobão, meio cego. Meio cego. Inclusive com relação, por exemplo, ao relacionamento de homem com mulher, por exemplo, dizem que tem um tempo determinado, que a paixão passa, e o que fica é o amor, entendeu? Normalmente começa com uma paixão. Então, assim é na política, assim é na religião, mas só que se você continua esse apaixonado, você deixa de ver aquilo que realmente tem valor. Sim. E o que nos permite ver é só o amor. E o que é o amor? O amor é a gente reconhecer no outro aquilo que a gente quer pra gente e fazer pro outro aquilo que a gente quer que seja feito com a gente. Legal. É ter uma empatia, né? Sim. Então é isso. Sim, é isso. sim. Amor não é levar para dentro de casa, não, tá, não. Amor é o cara tá com sede na beira do caminho, é você dar um copo d'água para ele. É você ajudar. Mas ele é teu inimigo? Não existe inimigo. É verdade. Eu costumo dizer que é o seguinte, o amor é dessa forma, isentando o amor hollywoodiano, né? Porque aquilo lá, aquilo lá é para filme. Aquilo é para comer pipoca no Exatamente. E o vento levou, né? Isso. Edinho, a gente queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória política, como começou, essa identidade que você coloca, né? A política antigamente era feita de uma forma totalmente diferente, né? O que você enxerga de mudança, o que você vê aí para os próximos momentos, né? Diante dessa tendência? Hoje nós estamos vivendo um momento que eu acho até normal, não seria aquilo que a gente gostaria que acontecesse, mas é normal que esteja acontecendo esse radicalismo. Porque durante muito tempo nós tivemos uma opinião meio que hegemônica, desde a escola.
professor ensinando de um jeito na escola, no colégio, na faculdade, a imprensa passando para a gente de um jeito. E a gente começou, então, a verificar, a gente, que eu digo o seguinte, aqueles que não tinham uma ideologia definida. Porque em todo esse processo havia, sim, um projeto, uma ideologia que vinha sendo implantada ao longo do tempo. E a gente não tinha percepção disso. Então, quando a gente passou a ter essa percepção, né, esse radicalismo que nós estamos vivendo hoje foi justamente para ter essa ruptura, para mostrar quem é quem. E aí não se trata de pessoas, mas de ideias, de projetos. Então eu digo, olha, eu tenho pessoas no PT que são minhas amigas, convivo bem com eles, mas jamais eu apoiaria de novo, como eu já apoiei. Eu apoiei o Luiz Marinho na reeleição dele. Eu apoiei o Luiz Marinho em 2012. Né? Porque ele tinha feito um bom governo, os 4 primeiros anos dele tinham sido bons, tanto que ele foi reeleito com mais de 70% dos votos. Hoje eu não faria mais isso, independente dele ser bom ou mau prefeito. Por quê? Por conta do partido, por conta da ideologia. Por quê? Porque eu acordei para isso. Espera um pouquinho, eu votar num prefeito de um partido desse, que defende umas pautas que eu sou contra, eu estou fortalecendo essas pautas, ainda que no município elas não sejam tão importantes, mas fortalece o partido, o projeto de poder daquele partido. Então a gente acordou para isso. Eu digo que muita gente acordou. E hoje em dia a gente tem eu diria que essa ruptura. Né? Então é assim, olha, é de esquerda? O que é ser de esquerda? Né? É de direita? O que é ser de direita? Antigamente havia confusão. Quem era sabia. Quem tinha projeto sabia. E estava dentro de um projeto. Eu citei, antes da gente começar a conversar, o Zé Dirceu, que é o grande ideólogo disso aí na prática. Né? O cara que fez com que o PT virasse o que virou. Né? O Zé Dirceu é o cara. E a gente acordou. Então hoje eu sou radicalmente contra as pautas que a esquerda defende. Então não vou apoiar jamais um candidato que seja de um partido da esquerda. E você fez parte, né? Você já foi filiado a alguns partidos, inclusive, né, de esquerda, né? Sim, é aquilo que eu digo. Não havia também, naquele momento, essa consciência política. Vamos pegar o PSB, Partido Socialista Brasileiro, que eu fui o primeiro secretário-geral de São Bernardo na refundação do partido em 1988. Quando os partidos saíram da clandestinidade, houve a anistia, e o PSB começou a ser formado novamente em 1988. E eu fui o primeiro secretário-geral do PSB. Aí você vai no PSB, por exemplo, quando o Dib era prefeito, Dr. William Dib. O Dib é socialista? Não. Eu estava no PSB, o Dib estava no PSB, Orlando Morano estava no PSB, Sérgio Demarque, Lenildo Madalena, tinha 11 vereadores no PSB. Por quê? Era a conjuntura política daquele momento. O Márcio França era o presidente do partido estadual, o nacional era o Eduardo Campos, falecido, que tinha uma cabeça boa, aberta, apesar do PSB no Nordeste ser mais radical e ser mais à esquerda mesmo, até por conta do avô dele, Miguel Arraes, Julião, enfim, as ligas camponesas, aquela coisa toda. Mas o PSB sempre foi um partido meio que light, apesar de ter no nome Partido Socialista Brasileiro. E essa consciência a gente não tinha do poder, do projeto de poder, que eles sempre tiveram. A esquerda sempre teve. Mas quando a gente fala esquerda e direita, parece que nós estamos falando de dois únicos grupos. Não vejo que eu não consigo sentir. Vamos, para a gente não discutir só a esquerda aqui hoje, vamos falar da direita, que talvez hoje podemos dizer que a direita é a oposição. Passou a ter vida. Passou a ter vida. Mas você olha ali na Câmara, por exemplo, eu costumo dizer o seguinte, que eu acho que a oposição é tão ou mais importante quanto a situação. Sem uma oposição séria, eu não vejo ninguém, eu não vejo um governo se cuidando de maneira... É o contraponto. O contraponto. Você precisa... Eu acho muito fraca. Desculpa, eu acho... Você falar assim que a direita está fazendo uma oposição séria em Brasília... Não sabe fazer. Eu vejo uns comentários, sabe? Eu vejo os caras são muito bons de TikTok. Mas eu não vejo que eles são bons de oposição. Ale, você está falando uma coisa que é verdadeira, que a gente vivenciou isso a vida inteira, eu vou falar por mim, na minha vida política, na minha prática de vida política. Por exemplo, na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, nós tínhamos lá, eu era presidente da Câmara. Você foi presidente por muito tempo, eu fui, né? Fui presidente da Câmara. Só um mandato? Um mandato. Nós tínhamos lá 21 vereadores, 5 do PT.
Éramos maioria absoluta. Mas eles davam trabalho. Tinha 2, 3 vereadores lá que davam trabalho. Melão Monteiro, por exemplo, que eu respeito profundamente, ele dava trabalho, sozinho. Sabe? Um cara que ia no Ministério Público e fiscalizava, ia para trás, ia lá e às vezes caía a sessão por causa dele. O PT sempre fez uma boa oposição, exatamente. A direita não sabe fazer oposição, até porque a direita ainda não se identificou muito bem. É muito novo. Você pega um Nicolas, por exemplo, esse menino é fenomenal. Mas é um menino. Eu tive Como a é que oportunidade pode? de conhecer ele em Dubai, quando ele estava na missão. O Nicolas. Nicolas, lá quando ele é vereador. Então, Sim, vereador, de Belo Horizonte. ele acompanhou a missão do presidente Bolsonaro e eu estava nessa missão e tive a oportunidade de conhecer ele. Eu acho que ele promete muito, vamos Demais. dizer assim. Só que ele ainda falta cabelo branco, né? Vamos falar, falta experiência de vida, talvez. Ali não tem jeito. Vai precisar de experiência, né? E bagagem mesmo, entendeu? Mas assim, eu vejo assim, a questão da oposição, veja bem, acho que os argumentos são muito ruins. Desculpa, os argumentos, você vê briga entre eles, você vê a falta. Enquanto o pessoal está no poder, porque eu acho o seguinte, você gosta de uma tendência do governo ser de direita ou de esquerda, isso é uma coisa cíclica, sabe? Até a Inglaterra teve primeiro-ministro trabalhista e tal. Mas hoje está a esquerda, amanhã está a direita, amanhã está o centrão, mas a oposição, pelo amor de Deus, a gente nunca tem uma oposição organizada de maneira correta. Porque existe um fisiologismo muito grande na classe política, né? Então é o seguinte, tem um ditado espanhol, se eu não me engano, que fala assim, ai gobierno yo soy contra, é isso? Sim. Ai gobierno yo soy contra. Aqui no Brasil é o contrário. Tem governo, eu sou a favor. Então os caras aderem. Tá? O fisiologismo político. Os caras querem saber de emenda parlamentar, querem saber de cargo, querem saber daquelas propostas paroquiais dos seus redutos para poder se reeleger. Então eles não estão preocupados com as pautas maiores do país, a não ser pouquíssimos deputados lá que a gente vê que estão fazendo isso sempre. E que eu pude ver, que eu pude presenciar. Quando fui deputado, alguns deputados realmente que têm, além do discurso, uma prática política de Brasil, de Estado, sabe, entendeu? E não aquele negócio paroquial. Mas aí você está concordando comigo, então não temos uma direita sólida, não temos uma esquerda sólida. Não, a esquerda nós temos sim. Será? Temos. Eu digo que a direita no Temos. Brasil, né, pós-regime militar, ela teve episódios, né? Ela surgiu com nomes. Então, qual o nome que surgiu muito forte na direita? Fernando Collor, né? Surgiu ali. E foi né? caçado. Foi um fenômeno, né? Tinha essa experiência para ele também? Faltou apoio no Congresso. e agora recentemente o Bolsonaro, né, que estávamos até conversando aqui, independente de você gostar ou não do Bolsonaro, mas tem que ser reconhecido que ele é um fenômeno. Sem dúvida. Né? Ele é hoje maior do que o partido dele, né? Ele que traz engajamento e não o próprio PL. E a esquerda, ela é uma estrutura muito sólida. Né? Ela como estrutura, ela é muito melhor do que a direita. Marcelo, porque a gente teve o miolo do centrão. eu vou dizer para você uma coisa, que eu me penitencio em relação a isso. Porque eu sempre fiz política desde o tempo de escola. Uhum. Tá? Grêmio estudantil, centro acadêmico, a DACHA lá, o Diretório Acadêmico 20 de Agosto da Faculdade de Direito, Sim. enfim, a Atlética, eu sempre fiz política. Só que eu não estava atento para uma coisa de fundo que vinha acontecendo e que acontece há muito tempo. Quando a gente fala que a esquerda tem poder, tem projeto, é o seguinte, Ali, você pega as universidades, o pensamento majoritário dentro das universidades qual é? Você pega a doutrinação que vem sendo feita ao longo dos anos nessas universidades. Tá? E que se descer um pouquinho, veio também para os colégios, veio para a escola fundamental, veio para o ensino médio. Você pega a mídia, ela majoritariamente ela tem um pensamento à esquerda. Aí você vai nas estruturas de poder do país e você vê quão arraigado está esse pensamento ideológico de esquerda. E o que é ser esquerda? Aí é que vem o negócio. Era muito claro você ver o modelo de um governo de esquerda, né, de esquerda que a gente chama, e um governo de direita. Era muito claro isso. Hoje não é mais tanto. O que a China é?
É difícil definir, né? A China é um país comunista, Sim. onde você não tem liberdade de nenhum tipo, individual. O Estado está acima de tudo, Sim. certo? Só que Deng Xiaoping, lá atrás, ele falou, como é que nós vamos alimentar 1,5 bilhão de chinês? Abriu. Tá todo mundo na miséria. Uhum. O povo passando fome, comendo barata. O que ele fez? Manteve a mão de ferro A ditadura ali, Em cima. o poder do Estado, mas abriu. Abriu né? a economia. A economia, exatamente. Atraiu as empresas. E a China passou a ser o que é. Depois de Deng Xiaoping veio o Xi Jinping, que ampliou mais isso. E hoje a China o que é? É um Estado capitalista dentro de um regime comunista. É. Exato, Certo? exato. Mas aí então a gente vai falar o quê? Os valores. Quais são os valores que são lá dentro defendidos? Liberdade. Não tem. Tá? A própria família em si. Religião é proibida. Tem uma série de coisas que não existem. Então, quando a gente começa a falar de direita e esquerda agora aqui para nós trazer aqui para dentro do nosso mundo, né, da nossa realidade, eu falo assim, tem pautas muito claras aí que estão sendo definidas agora. E a esquerda está avançando muito rapidamente por conta, inclusive, do que aconteceu no STF nesses últimos anos. Dos 11 ministros lá, quanto que o Lula e a Dilma colocaram? Vários. 8. 8. Um do Temer e dois do Bolsonaro. Certo? E o que está acontecendo lá? Marco temporal, aborto, droga. E agora, vocês perceberam o que aconteceu? A questão do desencarceramento, que tanto se fala? O passo que o STF deu essa semana já? Sim, sim. Eles vão fazer agora uma vistoria Sim, nos presídios. Né? Estão dizendo, olha, não pode ter esse tipo de coisa. Eles estão preocupados demais. E eu também estou.